Bons dias, Matosinhos! Olha os aviões lá atrás. Essa nunca morre, né? O Bons Dias, Matosinhos. Isso nunca morre. Isso nunca morre. Há aqueles vídeos icónicos que ficam sempre gravados na nossa memória. Yeah. Isto é os primórdios do YouTube, não é? É quando o YouTube era pouco mais do que vídeos deste género. Sim. Eu adorava ver os clássicos das notícias, não é? Ou os falhanços dos próprios jornalistas ou os convidados. Não, mas fora os da televisão mesmo, os próprios convidados serem maus ou as próprias pessoas que estavam a ser entrevistadas. Não era maus, ok, era... ok. Achei que estivesse a falar daquele... das gafes todas que havia. Também das gafes, é isso que eu estou a dizer. Toda a Das gente gafes sabe, e dos entrevistados. toda a gente, pelo menos da nossa idade, não é? Da nossa idade e um bocadinho mais velhas. Daquelas da... Você não tem nada que saber o meu nome. Eu sou um cristão. Pois, Cristão, mas não teme. é aí que eu estou a querer falar, é das pessoas que eram entrevistadas, pá, que diziam Yeah. coisas absurdas, não é? Nem eram Sim. absurdas, eram aquelas que ficavam. O que tinha uma consulta às 5 com a casa a arder, portanto, o SNS devia estar ótimo na altura. E depois ainda dá Yeah. aquela pescadela. Estou, mas tenho que me ir embora. Tenho Que uma informação dramática. Esse devia estar com uma pedra. Ou em choque. Pois, lá está. Mas o homem não estava ali com... Mas quando estás numa situação de choque muito profunda, é similar, pareces drogado. É pá, sim, mas Porque por exemplo... não tens uma imagina, reação normal. Eu sei, mas aquela do... A tua mãe foi não sei o que é ele. Eu já obtive essa informação. Essa para mim foi fogo. Sim, sim. Até a minha mãe quando viu disse, o homem não está bem. Eu, pois não. Não. Eu voto claramente que ele estava alterado por substâncias, mas em situação de choque também pode acontecer. Vamos tentar ser boas pessoas. Sim, foi choque, não é drogas. Não. Prometemos. Até porque era de manhã ou assim. Don't do drugs. Mas depois eu também vi a senhora do... Eu sei lá se é os chineses... É... O Tuga é incrível. Especialmente o Tuga da aldeia. São pessoas que não têm filtros, sabes? Então... Imagina um jornalista. Imagina que és jornalista e vais entrevistar estas pessoas. Pá, eu matava-me a rir. Tipo... Eu morria ali. Não dá para depois mantens uma cara séria. Pois é, de facto. Então... Tipo... Não, senhor. Agora temos que rir desta resposta e depois lá voltamos. É. Isso é complicado. Nesse aspecto, o trabalho dos jornalistas depois é um bocado ingrato, não é? Imagina, tiveste aquele... Ainda há pouco tempo tivemos dois... Acho que era pivôs do... Não sei se era da CMTV. Não faço ideia. Pronto, não sei onde é que eles trabalhavam. Mas eles estavam a falar... Penso que... Da guerra com a Rússia e a Ucrânia. Epá, e eles deveriam estar a falar alguma coisa antes... Eles deveriam estar Certo. a falar um com o outro e a dizer piadas, etc. Antes da câmara colocá-los lá em direto. Epá, e eles quando estão a falar começam a Estão-se a falar rir. do conflito e começam-se a rir. E Certo. depois ele a dizer, peço imensa desculpa, isto são coisas que acontecem em direto, isto é uma tragédia. E depois ele está a Morre tentar a rir, falar não é? e só se ouve ela. E ele desmancha-se todo. Epá, é horrível. Não é fácil. Não invejo o trabalho de jornalista. Nesse aspecto é muito mau. Ainda E por não, cima... e não é só nesse aspecto. Repara que tu tens que ser um profissional de encher chouriços. Especialmente aqueles que estão em reportagem. Não estou a falar daqueles que estão sentados a ler do teleponto, que esses têm outros problemas, mas aqueles que andam em reportagem na rua, tu tens que ser profissional de encher chouriços, porque às vezes metem-te em direto e tu não tens nada para dizer. E uma coisa é quando não estás em direto, mas esses coitados são os que sofrem. Pois é, estamos aqui, ainda estamos a aguardar a informação, então tu não tens mais nada para dizer. A frase é só esta: estamos a aguardar a informação, mas tu agora tens 5 minutos de antena. O que é que tu vais dizer? Pá, e eles são uns heróis em encher chouriços. Sim. Porque eles ficam a enganhar o tempo que for preciso Tu- e parece credível. Tu tipo, excelente notícia de aguardar notícias, sabes? Tu nunca viste o Ricardo Araújo Pereira, acho que foi no Isto é Gozar com Quem Trabalha, fez um excerto, não é? De um jornalista da CMTV que estava
na Ucrânia durante o conflito, ou durante o início do Acho conflito. que sei. Epá, e o homem não diz nada com nada. Era aquele que estava quase a fazer um vlog, não é? Parecia que ele estava a fazer Exato, vlogs. exato. Porque- E depois diziam, O senhor andava há literalmente com aqui a câmera. carros a passar. E depois vê-se um carro a passar atrás dele. Portanto, aqui estão carros a passar. Na estrada, Está onde é um dia normal. aparentemente normalíssimo. As pessoas vêm à rua, as pessoas vão fazer as suas compras, vão comprar o seu pão, e depois o gajo, pá, tem 1001 takes destes em que, pronto, ou está a dizer o óbvio ou não está a dar informação nenhuma útil. Yeah, eu Só vi esse está também. mesmo ali, Eu nem não- sim nem não. Eu não me lembro se vi isso no Ricardo Aruz Pereira ou se vi noutro sítio. Eu acho que fui eu que te mostrei. Não, eu já tinha visto quando ok. mostraste. Acho que já tinha visto no outro lado. Foi num comediante qualquer também, mas acho que não foi nesse. E lá está, ele parece estar a fazer um vlog, não uma reportagem, porque pronto, é aquele clássico, não é? Estás quase a fazer os teus stories. Então estamos aqui na rua, tipo, estão aqui 2 carros, pronto, pareceu um bocado isto, não pareceu jornalismo. Sim. E eu percebo o que é que ele queria dizer, não é? Ele queria dizer que, apesar de estar em guerra e de ter havido, porque tinham havido ali umas explosões uns dias antes, de repente a vida parecia. As pessoas estavam a voltar à rotina porque tinham que voltar. Mas ele não foi muito bom a transmitir essa mensagem. Nem essa, nem todas as outras que ele tentou Sim. transmitir. Pronto, mas ele depois mete o vlog no YouTube e depois podes ir ver. Sim, E depois depois, se podes ir calhar, ver. aí vai ser giríssimo. Não é? Não é? Porque podes ver a bomba a cair, as pessoas ir comprar o pão, Há o carro. influencers que mostram o seu dia na piscina nas Caraíbas e ele mostra um dia Na Ucrânia. pacato na Ucrânia. Pacato, médio. Que ele tinha lá vídeos em que estavam a cair bombas. Algumas, sim. Era um Ali, míssil. ao lado. Não sei se era um míssil. Eu acho que era um míssil. Não tenho informação neste momento e ficas assim. Pronto. Por isso é que eu estou a dizer que era um vlog, não é? Tá Porque bem. é aquele tipo de coisas que estás a dizer enquanto estás a falar para a câmara, depois editas, depois logo se vê. Pois. Só que eles não editaram. Yeah. Lançaram assim. Pronto. É o que há. A CMTV traz-nos assim momentos de boa Tesourinhos. disposição. Sim, sim. Eu tenho quase a certeza que eu acho que já não está assim tanto hoje em dia. Acho que já foi muito pior. Acho que eles, na altura em que se queriam afirmar como canal, Epá. foram muito piores. Não. Mas eu acho que eles são o tipo de canal Imagina, que. tu Deixa-me tens- só acabar. diz, Eu acho que desculpa. eles são aquele tipo de canal que mais depressa chegavam à rua e é tipo, eles dão um kick numa velhinha, tipo, esta velhinha foi agredida, sabes? Eles transmitem-me esse tipo de energia, tipo, só para terem notícias. Eles transmitem-me a mim que são aquele canal televisivo que vai a 200 a hora para apanhar um scoop que ninguém quer saber. Certo? Pronto. Já Acho que que o é chamam. isso. Acho que é isso. Então tu não tens aquele exemplo de há uns meses atrás quando houve as cheias com um Do carrinho de brincar. Mas isso é o que dá hoje em dia às pessoas não averiguarem as fontes de nada. Sim, hoje em dia não interessa estar factual ou estar correto, É interessa seres ser o primeiro. Exato. Exatamente. Interessa ser o primeiro para fazer o sensacionalismo, para ser o clique, para... Tu tiveste há pouco tempo, epá, agora não me estou a lembrar, mas tu tens aquelas páginas nas redes sociais que é tipo das fake news. Sim. Pronto, há mais do que uma, pronto, não interessa os nomes, mas há mais do que uma página dessas em que eles fazem só aquelas notícias a gozar, é só mesmo tipo pela piada, é só a gozar. E está explícito que são notícias a gozar, criadas por eles. E há pouco tempo tiveste um político que foi à televisão comentar qualquer coisa que levou para um debate, levou uma dessas notícias como fonte. E o jornalista, ele disse, está a ver, isto aconteceu. E o jornalista é que o interrompeu logo. E disse, olha, não, isso não é real, prossiga, isso não foi notícia. E a tentar que ele não fosse falar daquilo porque aquilo era das fake news a gozar dessas Pois. páginas. E ele levou aquilo como notícia factual. É, hoje em dia já não interessa ter pensamento crítico, interessa, pronto, apresentar um Pá, mas argumento e como dar... é que... Imagina, aquilo nem sequer foi uma questão de... Ele queria ser o primeiro e apareceu-lhe. Ele sabia que ia aquele Não, mas debate. não teve pensamento crítico Exato, sobre a coisa, não não é? foi verificar. É que ainda por cima, imagina, tu vês uma notícia, ok, tens de ver de onde é que vem a notícia primeiro, Claro. não é? E se isso é uma notícia criada a partir de uma dessas páginas, Uhum. ele tinha no mínimo que tentar verificar de onde é que vinha essa informação. É que aquilo até tinha lá o símbolo da página, por isso é que foi tipo, Sim, logo mas por exemplo, identificado. imagina, eu acredito que essas páginas até certo ponto, não é? Para dar aquela mais, parecer uma notícia mais real, até utilize E parece, os eles fazem um jornais, bom trabalho. jornais. Nos jornais eles fazem como se fosse aqueles posts da net. Nunca Sim. viste essas páginas. Epá, não, já sei que existem, mas nunca vi. Pronto, então eles fazem aquilo como se fosse um post mesmo de, Sim. tipo, de notícia factual
Às vezes os comentários até como se fosse dos telejornais, estás a ver? É isso? Pronto, é factual, mas tem lá Sim, sempre, há imagina. pelo menos uma página muito conhecida disso, que tem lá sempre o símbolo na própria notícia, que é para aquilo não ser passado como factual. A própria notícia é quase como se fosse a marca d'água deles, tem no rodapé, tipo, onde está escrito depois, etc. Tem lá sempre o símbolo da página deles. Sim, é assim. Eu nunca vi uma página em concreto. Há pelo menos uma ou duas Dessas, muito conhecidas. nunca vi uma página em concreto. Já vi uma ou Posts duas soltos. desses posts. Agora, da página, sei lá Sim, que página sim, é que sim. isso é, não é? Mas há uns que são bem feitos, há uns que se São, tu não são, fores verificar mesmo, tu ficas a acreditar que aquilo aconteceu. Epá, mas se vais apresentar isso como um argumento, tu tens no mínimo que estudar o que é que tu vais argumentar. Não é Claro. simplesmente, ei, olha aqui, esta disse isto na rede social, vou já publicar isto. Ou vou E até já porque, por comentar exemplo, sobre isto. hoje em dia as redes sociais não têm filtro nenhum. Eu, se quiser criar uma página em teu nome, não, deixa o filtro neste sentido. Eu, se quiser criar uma página em teu nome, eu posso criar, eu posso só escrever o que eu quiser. Sim, Claro que isso é um roubo de identidade, mas isto é super difícil de tu resolveres na net. É uma complicação desgraçada. Até há pessoas que te roubam as páginas, não é? Portanto, sim, sim. depois não pode ir um banana qualquer para as notícias dizer que eu disse aquilo quando foi alguém que me roubou a página. Ou alguém que se está a fazer passar por mim, não é? Isso é uma estupidez desgraçada. Portanto, as pessoas, no mínimo, os jornais, não é? Os telejornais, no mínimo têm que ir buscar as fontes. No mínimo. Garantir que a informação que estão a passar é factual. Em vez disso, hoje em dia baseias a informação toda naquele minuto. Porque, Sim. ai meu Deus, acabou de sair, temos os primeiros a falar disto. Não, e não é só por isso, não é? Porque depois também existe uma agenda política por trás muitas vezes, não é? Imagina, nós todos temos a nossa ideologia, temos as nossas crenças, temos os nossos valores, etc. Obviamente que vamos sempre identificar perto ou próximo de um partido, Claro. não é? Obviamente não vamos acreditar ou não vamos ter a mesma ideologia 100% que um partido, não é? Isso não faz sentido nenhum. Nós temos a nossa opinião individual, certo? Certo. E o que eu vejo é, existe uma... E isto não é estar a dizer se eu sou de direita ou sou de esquerda, é mesmo só uma observação o mais neutra possível. Que é, existe um grande foco em destruir certos partidos. No sentido em que, se existe um ato que não deve ser feito, se for feito por um determinado partido, quase que passa por baixo do tapete, ninguém fala. Se for feito por outro partido, é notícia, Mas é isso é porque tu cabeçalho, tens. Isso é como. Mas isso é como Percebes? o jornal da bola. Ou seja, Sim, eu há não estou a dizer canais que isto de é televisão. eu não estou a dizer que isto é simplesmente pela... Não, mas há canais de televisão que estão diretamente ligados a certos partidos. Pai, quem desmente isto é aldrabão máximo, porque isso é óbvio, é evidente e não dá para esconder. Não estou a dizer que são todos e que todos estão afiliados ao mesmo partido. Claro que não, mas há canais, que não sei se é por causa dos diretores dos canais, não sei o que é, não sei se são investidores, não faço ideia. Mas nota-se claramente que há uma tendência nos comentadores que vão, nota-se que há uma tendência dos assuntos que trazem ao de cima, não é? De repente já saíram 50 notícias de pessoas do governo de Montenegro que estão envolvidas em algum tipo de escândalo. Pai, o homem ainda agora está no poder, não é? E entretanto já vês uma cambada de notícias dessas. Quantas notícias é que tu viste em 8 anos de PS sobre escândalos do PS? Muito pouco, quer dizer, foram assim tão poucas, mas muito menos do que aquelas que já Sim, apareceram. houve menos mediatismo da coisa, possivelmente. Imagina, há sempre uma maçã podre a algures. Claro que eles têm que escolher pessoas certas para o poder e etc, tudo bem. Mas tu nunca podes pôr as mãos no fogo por todas as pessoas que tu contrataste. Eu, se tiver uma empresa... Ainda por cima, partidos enormes, não é? Eu, se tiver uma empresa, claro que depois isso é sempre visto em ligação ao partido, não é? Mas eu, se tiver uma empresa, eu não posso garantir que se eu tiver 100 trabalhadores, nenhum dos meus 100 trabalhadores é criminoso. Eu não sei. Não é? Porque a única coisa que tu tens para escolher as pessoas são entrevistas de trabalho. Tu, na entrevista de trabalho, podes ter a postura que tu quiseres, podes adotar a postura que tu quiseres. Sim. Enquanto trabalhador, eu, como dona da empresa, não trabalho diretamente contigo sequer. Minha voz está a falhar. Portanto, não sei. É muito difícil. Portanto, de repente, ninguém pode vir bater à porta e dizer: olha, o seu trabalhador ontem atropelou uma pessoa, a culpa é sua. Yeah.
calma, não é? Se calhar não. Se bem, claro que há uns que aquilo, pronto, é o primo do primo e aquele tachinho bacano e pronto, enfim. Mas o que eu ia dizer, o Jornal da Bola é igual. O Jornal da Bola há anos que toda a gente sabe que aquilo há ali uma afiliação qualquer ao Benfica. Porque o Sporting pode ter sido campeão, mas a primeira notícia é que um jogador do Benfica marcou o seu 100º jogo, o seu 100º golo. Percebes? Tipo, e depois em baixo é que está o Sporting. Porque o foco tem que ser o Benfica. O Benfica perdeu o campeonato, nós não vamos dizer que o Sporting é campeão. Sim. Fora a utilização dos jogos e do futebol para cobrir não, mas estrategicamente desviar o foco de coisas importantes, não é? Tens uma data de coisas, sabes que há pouco tempo, pá, isto é daquelas coisas que depois já soa. Estamos a 2 minutos, não é? Isto às vezes soa já um bocado a teoria da conspiração, pá, mas às vezes tens que te questionar. Há pouco tempo, também foi um comediante qualquer que fez um vídeo sobre isto, e claro que o vídeo é a gozar, mas depois faz-te pensar, não é? Ele é do tipo, houve este escândalo com não sei quem, e de repente sai uma notícia sobre a guerra. E agora só se fala de guerra, na altura da Ucrânia. Afinal, houve um escândalo destes não sei onde no governo, e de repente só falas, sei lá, sobre a faixa de Gaza. Pois é, e aquilo é abafado. E há pouco tempo isso foi referido também com a situação daquelas gêmeas. As miúdas que estão ligadas agora sim. ao Marcelo. O Marcelo. Sim, ao Marcelo, que é tipo o nosso amigo buddy. Chill, eu estou aqui a referir-me ao senhor assim, mas... Excelentíssimo. É o quê? O Marcelito. E também fizeram... Já não me lembro se foi um comediante, se foi o Gonçalo, que falaram sobre isto, que eu ouvi agora há pouco tempo num vídeo também, que era... então... neste dia as gêmeas foram a uma consulta de não sei do quê e a saber isto. Estranhamente nesse dia as notícias estavam cheias de notícias da faixa de Gaza, ninguém falou das gêmeas, e aquilo é um caso muito mediático, portanto os jornalistas estavam todos a querer acompanhar aquele caso, pronto, porque era uma doença muito rara e era muito dinheiro o tratamento, e os pais fizeram daquilo um mediatismo gigante para ver se conseguiam alguma coisa e etc, para ver se conseguiam o tratamento. Portanto, é um caso mediático, não estamos a falar de alguém que plantou batatas no quintal e isso não é relevante, não é? Uma coisa tão mediática, em vários pontos importantes dessa história, foi deixada para trás e não se foi falando. As miúdas já tinham ido a não sei quantas consultas e até já tinham o tratamento ou mais não sei o quê, ou isto ou aquilo, e não se sabia, porque as notícias todas estavam a ser sobre outras coisas. Isto, por mais que soa a teoria da conspiração, faz-te pensar um bocado, não é? De até que ponto é que não continuamos, porque já se sabia que isto era feito em tempos antigos, não é? Em que, obviamente, era controlado para abafar certas coisas. Até que ponto é que isto não continua a acontecer bastante? Acontece. E irá sempre acontecer. Não é? É um bocado triste. Irá sempre acontecer. Agora tens agora por falar no Marcelo, aquela situação no 25 de Abril. Sim. Agora vamos pagar reparações. Da reparação ao Brasil. Ele que as pague se quiser. Ao Brasil. Não. Primeiro, espero eu que o senhor não seja ninguém para tomar essa decisão sozinho. Eu não percebo muito de que tipo de decisões é que o presidente pode pôr em cima da mesa. Não, confesso que não entendo ao certo o cargo dele. Acho que ele não pode decidir sozinho. No entanto, ele já lançou aqui um problema, porque obviamente agora já vieram de cima não sei quantos brasileiros, do governo brasileiro, a dizer que sim, Portugal devia pagar. Porque claro, não é? Porque burros seriam eles se não aproveitassem esta entrada para agora fazerem chifrineira. E portanto, eu tenho algum receio que efetivamente isto tenha alguma coisa, espero eu que não, porque eu acho que isto é uma estupidez. Uma estupidez. Ninguém que esteve na colonização está vivo. Quem é que vai pagar essas reparações? Os contribuintes todos de Portugal? Não. Então vou emigrar. Eu não vou pagar um tostão dessa porcaria. Ou então é o quê? As famílias diretas, os descendentes? Como é que tu vais saber? Não é? Olha, eu era um gajo que trabalhava lá nos barcos a ganhar os meus tostões. Eu não colonizei ninguém. Eu não escravizei ninguém. E a família dessa pessoa vai ter que pagar? Tu não tens como provar quem é que fez o quê? Isto de um ponto de vista histórico não faz propriamente muito sentido. Por múltiplas razões.
Porque por onde quer que tentem pegar, podem dizer que foi pela escravatura, podem dizer que foi pela exploração, podem dizer mil e uma coisas que... Pronto. Para dar o argumento relativamente a isso. Certo. Eu acho incrível porque ainda estamos a falar disto quando o Brasil já é um país independente há 200 anos. Ou mais. Não, 200, o filme foi em 1822. Há 200 anos que é um país independente. Não é? Portanto, essas ações, por muito que... E teve impacto, claro que sim, mas teve tanto impacto negativo como teve positivo também, não é? Imagina, o Brasil é um país civilizado, não é? Tem civilização, por assim dizer. Nós fomos lá, não é? Nós colocámos essa civilização lá. A questão Espera, é que... deixa-me acabar. Desculpa. Primeiro fizemos isso. Tem pontos bons e tem pontos maus. A colonização aconteceu em todo o mundo. Todo o mundo fez isso. Claro. Por essa mesma lógica, não é? Porque depois eu ainda por cima ouvi uma senhora brasileira a falar, não me lembro em que canal é que foi, a dizer que os portugueses tinham que pagar por todos os conflitos que causaram ao povo brasileiro. E ouvimos também a Ana Gomes a falar, a dizer que o transtorno que foi causado e etc. É assim, era como as coisas se faziam antigamente. Antigamente, quando isto foi feito, quando a altura colonial foi feita, isso era permitido. Ou seja, nem sequer nessa altura estavam a fazer algo errado para a época. Chegar. Obviamente que nós, agora em 2024, facilmente olhamos para trás e criticamos esses atos. Claro que sim, não é? Claro. Até porque isso é prova, ou não é prova, mas é um bom indício de que isso não voltará a acontecer. Nós evoluímos individualmente e como espécie também, não é? Mas a questão é essa. Nós não podemos ser julgados, ou não podemos julgar ninguém por coisas que não eram ilegais na altura. Sim. Não é? Então, imagina daqui a 30 E não é só por não serem anos, mudamos ilegais. as leis. E não é só por não serem ilegais. Nós não podemos andar a julgar o que foi feito no passado desta maneira, com os olhos de agora, não é? Claro. Obviamente que nós podemos criticar até um certo ponto. Imagina, sabemos que a escravatura foi mal, não Claro. é? Sabemos que o Holocausto foi mau, sabemos que todas essas coisas foram más. Agora, nós não podemos simplesmente andar a tentar compensar erros que foram feitos no passado, porque isto é uma lista interminável. Certo. Então, vamos criticar os romanos, não é? Nós Os fomos mouros, invadidos. Claro. nós fomos invadidos pelos franceses, os franceses também têm que nos pagar a nós. Exato, era aí que eu queria chegar. Nós deixámos de ser independentes durante a dinastia filipina. O que é que vai acontecer? Vamos pedir à Espanha também que nos pague pelos transtornos? Portanto, isto não faz muito sentido. E do ponto de vista colonial, é do género. O Brasil ganhou a sua independência muito antes de muitos outros países. Moçambique, Angola, Cabo Verde, etc. foram muito depois. Yeah. E nenhum deles está com este tipo de conversa. Não é? E já para não falar de outra coisa. Há sempre que é do um género. outro que às vezes Imagina, eles também podem estar a falar, ou eles, entre aspas, não é? O Brasil neste momento pode dar o argumento que foi da escravatura. Que, se bem me recordo, mais ou menos, eu já não me lembro bem quando é que foi, mas o Brasil ganhou a sua independência por volta de 1822 e aboliu a escravatura no próprio continente do Brasil 60 e poucos anos depois. Então, e a escravatura que o Brasil teve lá? Certo. Eles beneficiaram e capitalizaram com essa mesma escravatura que criticam que Portugal fez. Então, e o que é que eles vão fazer? Vão também ver os registros para ver de Vão onde é que pagar vem... eles próprios agora. Vão ter Percebes? que pagar reparações. Isto é uma bola de neve que depois... Imagina, tu abres esta porta e depois tu não tens por onde pegar. Porque faz muito sentido, porque sabemos que Portugal colonizou o Brasil. Explorou, traficou, violou por aí fora. Claro. Não é? Fez muitas atrocidades, como é óbvio. Mas... Então, e o resto? Então, e os outros países também fizeram? Então, os Estados Unidos, porque é que não pedem o mesmo aos ingleses? Porque é que os australianos também não pedem o mesmo? Porque isto tinha que ser o mundo inteiro a pedir ao mundo inteiro, porque obviamente isto existiu em todo o lado. Claro. As invasões existiram, as colonizações existiram, as guerras existiram e acabaram por ficar povos e etc. Portanto, eu não estou obviamente a validar o que quer que seja que foi feito, até porque nós também não estávamos lá para ver e vivemos da história que se sabe, não é? Bonito não há ter sido certeza, mas a questão é que já estamos tarde.
já estamos muito tarde. Não é agora, em 2024, que vamos pagar reparações de não se sabe o quê. Não há 200 ninguém. anos para trás. É isso que eu estou a dizer, não se sabe o quê. Não é? E depois tu vais pagar reparações do quê? Porque colonizaste um país. Porque metemos lá a escravatura. Ok, houve escravatura no mundo inteiro. Toda a gente teve escravos, vai ter que pagar a toda a gente. Sim. Percebes? Atenção, é que nem esse argumento é válido, porque não foram os portugueses que iniciaram a escravatura, não é? A Sim, escravatura nós não fomos sempre génios existiu. com essa ideia, A mas escravatura sempre existiu e não é uma questão. A escravatura não é uma questão racial, é uma questão de poder. claro. Não é? Imagina, agora até não sei se atualmente já ainda acontece. Foi bastante racial durante algum tempo, porque havia um certo tipo de população que era mais afetada com a escravatura. Não, calma, mas isso tem a ver mais, entre aspas, isso tem muito a ver também com a nossa história, não é? Porque nós fomos buscar, o nosso tráfico de escravos veio principalmente de África. Sim, mas não estou a falar só no nosso. Isso não tem só a ver com, mas isso não tem a ver só com cor de pele. Isso tem a ver com poder. Nós escravizamos porque podemos. Nós não escravizámos pessoas da nossa etnia porque, vamos ser sinceros, na parte toda geológica da Europa, os países estavam mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento, não é? Então os portugueses não conseguiam simplesmente ir à Espanha e escravizar os espanhóis, porque se conseguissem, se calhar faziam. Os vikings, cada vez que, quando tentaram explorar para a zona da Inglaterra, escravizavam a torto e direito. Povos africanos, tribos africanas, cada vez que conquistavam uma tribo rival, escravizavam. Tens uma história agora bastante conhecida que até fizeram um filme, que é Rainha... qualquer coisa, não interessa. É um filme sobre uma tribo africana e no filme está a retratar que essa tribo quer se ver livre da escravatura. Essa própria tribo, representada nesse filme, essa tribo capitalizou montes e montes e montes e montes de benefícios à pala da escravatura. Inclusive, era uma tribo que sacrificava escravos cada vez que o rei fazia anos. Portanto, percebes? Está a haver aqui uma distorção. Certo. Portugal e os europeus não criaram a escravatura, mas a nossa ideologia ocidental, não é? É que tentou terminar. Porque tu tens escravatura ainda em África, tens escravatura ainda em países asiáticos e aqui na Europa, não. Não é? Eu só acho. Eu só acho mesmo é que não faz sentido esta demora toda, não é? Porque se tínhamos que compensar alguém, meus amigos, não era agora. Eu não tenho absolutamente nada a ver com essa guerra. Com essa guerra, não, com essa colonização. Eu, enquanto contribuinte deste país, não acho normal que o meu Presidente da República vá dizer para a televisão, em pleno 25 de Abril, quando devia estar a falar da história do seu próprio país e do que o seu próprio povo teve que passar após ditaduras e afins, em vez disso, o meu Presidente da República vai-me representar a dizer: nós fomos mauzinhos e pedir desculpa não chega, vamos ter que pagar e se calhar devíamos ponderar pagar ao Brasil. Pá, o quê? Mas este homem está maluco. Então vamos ter que pagar a todas as colónias que tivemos, caso ele não saiba, foram bastantes. Não é? Porque temos uma camada de zonas palopes que temos que pagar, então. E ele deve estar a achar que, de repente, Portugal ganhou o Euromilhões do mundo. Nós não somos um país rico. Nós somos um país em dívida. Nós somos um país onde a própria população não tem qualidade de vida. O próprio povo dele, com quem ele devia estar preocupado, vive na rua, não tem dinheiro para comprar casas, não tem dinheiro para arrendar casas. Ele está a oferecer o país e a habitação que cá existe aos estrangeiros, mas ele está mais preocupado em pagar reparações de há 200 ou 300 anos atrás aos brasileiros. Isto é uma coisa... Isto, para mim é ridículo sequer ele ter de dizer isto à televisão. Has de reparar, isto é uma coisa muito portuguesa, viver bastante no passado. É que completamente, mas é que ainda por cima, se vai viver no passado, ao menos que vivesse... E especialmente no dia em que foi, para viver de coisas boas que os portugueses fizeram. Não é? Sei lá, uma vez na vida, senhor, diga qualquer coisa de positivo. Sim. Não. Em vez disso, ele achou que era muito relevante ir falar sobre o Brasil e as colónias brasileiras. Tens a situação também do Bordal. Sim. Que após 50 anos do dia da nossa independência, não é? Ou do fim da ditadura, fez uma obra de arte em cima da campa do Salazar. Passem à frente.
meus senhores. Passem à frente. É que imagina, se nós já fôssemos passou. um país com tudo bem neste momento, eu percebia. Olha, está tudo tranquilo, podemos olhar para trás. Nós temos tanta coisa errada, Sim, mas porquê que uma estamos coisa, a olhar para trás? eu sei, mas o olhar para trás, deve ser feito como um modelo do que é que não deve ser repetido no futuro. Claro. E não viver no passado. Sim. Imagina, a minha tia, doutorada em História e etc., adora, tu vais com ela, ainda me lembro, fui uma vez a Óbidos com ela a descrever todo o estilo da igreja, as capelas e etc. e mais não sei o quê. A mulher é um crânio em História. Gosto muito de ti, tia. Um crânio em História. E utiliza isso bastante como referências para o presente. Não a vejo, pelo menos, a choramingar que há 50 anos Claro. tínhamos ditadura ainda. Não. Deve ser feita essa análise, deve ser corrigido, deve-se impedir que se repita, não é? Obviamente. Mas andem para a frente. Hoje em dia eu ouço falar mais da ditadura e não sei o quê, e querem voltar aos tempos do Estado Novo e etc. Mais do que alguma vez ouvi. Pois, mas é isso, eu não sei, eu estou muito confusa porque é que agora estes temas estão a vir ao de cima. Por causa do Chega. Não, mas eu não estou a falar disso, mas das reparações do Brasil não tem nada a ver com o Chega. Isso não. Onde é que isto veio agora? Estava a falar especificamente da Sim, isso da é parte mais da do que ditadura. óbvio, porque agora temos que falar outra vez de uma extrema-direita que alguém imaginou que existe, mas está tudo bem. Fora essa questão de agora fala-se muito por causa de um partido, eu não percebo porque é que estes temas vêm ao de cima e uma coisa era falar dos assuntos e falar do passado, lá está como nós já não queremos ser assim, não é? Nós queremos ser melhores. E até aí está tudo bem. E podes usar pontos de referência como um boost no teu discurso. Pá, agora não me vais para a televisão falar sobre estas porcarias. E muito menos quando isto não é discutido em Assembleia, quando isto não é um tema vigente, quando não há decisões sobre este tema. Porque isto agora vai levantar montes de poeira. Já temos pessoas do governo brasileiro a falar isto e aquilo, não é? Agora vão andar aí montes de pessoas ressabiadas a pedir e Portugal vai ser alvo de não sei quantas coisas. Pá, porquê? Porque o senhor Presidente da República, que não devia ter mais nada para dizer nesse dia, lembrou-se, não é suficiente pedir desculpa. Nós temos que pagar pelos nossos atos. Mas quais atos? Mas eu estive lá. Tu estiveste lá. Senhor, se querias pagar, tinhas de ter pago há muito tempo atrás, não era agora. E vais pagar o quê? Nós não temos provas do que aconteceu. Provas, não é? Há o que os historiadores ou que alguém disse, não é? Nós não sabemos mas até não sabemos que ponto, provas concretas das pessoas e do que é que foi afetado. Sim. Imagina, Sim. tu vais pagar por isso. Quanto? E a quem? Vais pagar a quem? Ao governo do Brasil? E diz-me uma coisa, tem em conta a inflação? Não, mas percebes o que eu quero dizer? A minha única questão é que eu tenho várias perguntas para isto. Ok, então imagina, vamos pagar. Vamos pagar a quem? Ao governo? Ao governo não é justo. Nem sequer havia. Não acho justo. Se vamos pagar, tínhamos que pagar às famílias afetadas. Quem é que são as famílias afetadas? Quem é que tem um levantamento disso? Sim, e tu não sabes até que ponto é que nós, os nossos antepassados, nós temos algum brasileiro e os brasileiros têm portugueses, não é? Portanto, imagina, tu tens uma pessoa, neste caso nós vamos estar a pagar, um português paga um brasileiro pelo que os seus antepassados fizeram aos antepassados do brasileiro, não é? Pronto. Agora imagina que o brasileiro tem um português. Então vamos estar a pagar o próprio... O Tuga paga o Tuga. Perpetuadores da coisa. Mas não é só isso. É tipo, mas não faz sentido. Tu não tens, tanto tempo depois, a capacidade de saber quanto, a quem e o que é que tens de reparar. Sim, sim, não é? sim. Porque, imagina, o mesmo Banana que se calhar tinha lá 2 escravos, se calhar construiu 3 escolas. Pá, tu não sabes, tu não tens como saber. Pois é o quê? Isto desconta? Deduz na dívida? Pois fez boas ações, deduz. O quê? Percebes? Tu não tens qualquer capacidade não há como histórica. Quantificar. Tu não tens uma capacidade atual não, factual, para veres o que é que vais reparar, quanto é que vais reparar. Isso é estúpido. E nós não temos capacidade para isso neste momento. Claro que não temos. Claro que não temos. Mas já nem estou a ir por aí. Estou a falar no... Imagina que isto vai para a frente e tínhamos que... A quem? Quanto? O que estamos a reparar o quê? Vieram-nos cá tirar as riquezas todas. Pois, povos invasores é assim, não é? Foi assim a história inteira. Então quem conquistou terras vai ter que devolver todas? Quem foi buscar ouro não sei onde vai devolver tudo? Nós fomos à Índia buscar especiarias, temos de devolver as especiarias. Percebes o que eu quero dizer? Tipo, não faz sentido
E claro que há de haver 50 mil pessoas que vão discordar de mim e pá, nem quer saber. Não faz sentido nenhum estarmos a pagar por coisas que fizeram parte da história, coisas que foram história, coisas que está lá atrás. Isto já foi há sei lá quanto tempo, não tem lógica. Fez parte da história. A história é assim em todos os países. Nenhum povo foi santinho e viveu só ali no seu relvado, na sua tenda. Toda a gente fez alguma coisa. Então toda a Claro. gente vai ter que pagar a E alguém. era assim que faziam. Era assim que faziam na altura. Hoje em dia já não fazemos, felizmente, Certo? não é? Obviamente. Mas era assim que se fazia. E pronto, lá está. Devemos olhar para isto como uma matriz e saber o que fazer ou o que não fazer, não é? E não propriamente andar a julgar com os olhos de hoje em dia a dizer que agora temos que reparar tudo e todos. Não sei Portanto, quantos anos depois. Não sei quantos anos depois. Com 0 pessoas e dessa mesmo que geração fosse- vivas. E mesmo que fossem menos anos, imagina, mesmo que fosse agora, ou a Angola, a Cabo Verde e etc., Claro. não é? Que foi a guerra do ultramar e, etc., e isso tudo, não faz sentido. Não, claro que Não faz. faz sentido. As coisas eram feitas de uma determinada forma, nós evoluímos, deixámos de fazer as coisas dessa forma. Eu colaboraria muito mais, ou eu concordaria muito mais com uma colaboração em que ambos ficassem a ganhar. Percebes? Uma colaboração entre Portugal e Brasil, não te sei especificar o quê, não é? Não faço a menor das ideias, não... Não, é como aquela senhora Mas disse. seria muito mais lógico fazerem um acordo qualquer entre os dois em ajudarem-se mutuamente. Agora, Não, tem que ser como aquela senhora disse. qual seria? Portugal tem que ser. Ela tem que entrar em Portugal quando ela quiser. Os brasileiros têm dificuldade em entrar em Portugal, é uma estupidez. Sim, pois é. Não. Mas não, nós não queremos Sim, Portugal como país irmão. essa senhora conseguiu insultar um país inteiro nessa entrevista e depois exigir quase. Eu não me exigir- lembro do nome dessa senhora, mas que é uma Nem ignóbil eu. é. E depois exigir que os portugueses dessem, ou que Portugal beneficiasse os brasileiros no que toca a tentar entrar no país. Literalmente o que ela disse foi: não faz sentido Portugal complicar a entrada dos brasileiros aqui, tem que nos facilitar por causa de tudo o que nos fizeram no passado. Oh, amiga. E depois critica o país. Amiga. Mas este país é uma porcaria e nós não vos queremos como país irmão. Eu, para entrar no teu país, também tenho uma data de obrigações. Portanto, tu, para entrares aqui, também tens que ter. Faz parte. É o Todos que é. têm de Porquê? ter. Porque nós não somos Portugal, país irmão, porque te colonizámos. Nós somos um país da União Europeia e tu não pertences à União Europeia. E é por isso que tens certos documentos que tens que apresentar. Não, é só por ser da União Europeia. Não. Ou seja, em qualquer país. Não, mas está certo. Tudo bem, mas nós temos regras diferentes para a União Europeia. Que faz sim. sentido termos, porque estamos numa União Europeia, temos regras comuns e os países entre si colaboram. Tu entras com um cartão de cidadão facilmente em qualquer país da Europa. Tu, para ires ao Brasil, não basta um cartão de cidadão. Da mesma maneira que um brasileiro para vir cá, mesmo que seja de férias, não basta um cartão do Brasil. Sim, mas no por mínimo exemplo- tens de ter um passaporte e está tudo bem com Mas isso. eu não sei quais é que são as benesses que um país europeu tem para, pronto, para tentar, ou um cidadão europeu tem para tentar viver num outro país europeu também. Emigrar para a Europa. É mais não sei se tem fácil. benefícios, se não. Tens. Tens benefícios de documentos porque não és obrigado a pedir vistos de trabalho e etc. Tens um mínimo de estadia, pelo menos acho eu, que podes fazer a trabalho. Porque não tens de ter um visto. Se tu fores para o Brasil trabalhar, tens de ter um visto de trabalho, se não me engano. Pelo menos acho que ainda é assim. Já estou um bocado desatualizada porque entretanto assim, deixou de haver CEF, deixou de haver eu tudo, acho já que não isso percebo até nada. isso até faz sentido, não é? A nacionalidade não deve ser simplesmente atribuída assim, não é? Porque senão tu não fazes qualquer controle de quem é que Pá, nem entra estou no a falar de país. nacionalidade, estamos a falar de imigração. Sim, A nacionalidade é mais para a frente, é com outro tipo de documentos. Mas está eu- bem, mas dentro dessa. Mas normalmente essa dita imigração, muita dela tem com o objetivo de ganhar a nacionalidade do próprio país. Mas tu tens que ter os requisitos para conseguir atualizar o visa, não é? Imagina, tu tens um visa de trabalho. Não sei se nos Estados Unidos é 6 meses. Não me lembro. Mas pronto, tens um visa de trabalho e tens de ter sempre os mesmos requisitos, não é? Tu não podes estar desempregado, tu tens que estar a trabalhar na área em que estás a trabalhar, porque o teu visa
só tem uma área específica. Se vais com visa para trabalhar em algo de comunicação, tu não podes simplesmente agora mudar e fazer educação física ou ser professor de educação física. Tem que ser na área que tu pediste. Os vistos têm uma lógica, não é? Os vistos existem para alguma coisa. E claro que isso é precisamente para evitar que tu estejas ali no país armado em caloteiro a aproveitar-te de alguma coisa. Neste momento, Portugal nem sequer tem controle nenhum de fronteira. Nós não fazemos controle nenhum de entradas no país. Fazemos nada. Eu nem sequer sei do que é que as pessoas reclamam hoje em dia. Está mais fácil do que nunca entrarem no nosso país e terem documentos do nosso país. Mais fácil do que nunca. Portugal é dos países mais fáceis de entrar da Europa, se não o país mais fácil. Nós, entre aspas, eu tenho uma... No trabalho onde eu tive, encontrei imensos colegas que não eram portugueses que diziam que só estavam em Portugal o tempo suficiente para conseguir a nacionalidade para depois irem para outro país da Europa. Certo. E há imensos imigrantes que fazem isso. Claro. Porque Portugal é uma porta para a Europa, basicamente, neste momento. Porque tu não é aqui que ficas rico. E eu não sei se isso é assim tão bom. Não é bom. Não é? Claro Tanto que não para é. nós, como para outro país europeu. Imagina que a Espanha quem está a sofrer é quem leva depois com a enchente de portugueses nacionalizados, ou novos portugueses nacionalizados, leva com essa enchente de pessoas. Pois o que nós tivemos aqui durante 5 anos, vão começar eles a ter. Não é? Ou seja, não ficam aqui em Portugal, não ficam a contribuir em Portugal, não ficam a contribuir no país que conseguiram a A nacionalidade. maior parte deles também não está a contribuir. O que tu mais tens aí é uma percentagem enorme de imigrantes. Sim, mas isso é mais que agora não têm também. sequer um contrato de trabalho, porque não tens muito, sempre tiveste montes de pessoas que trabalhavam por fora. E tens muita gente, atenção, que apesar de ser imigrante, é as coisas como deve ser, contribui, paga impostos, está tudo certo. E não estamos a falar destas pessoas, não é? Porque há o imigrante que efetivamente veio para fazer as coisas como deve ser. Mas tu tens uma grande percentagem de imigrantes que não fazem as coisas como deve ser. Tu tens uma data de pessoas que nem um contrato de trabalho têm. Essas pessoas não estão inscritas em lado nenhum na Segurança Social, em lado nenhum. Essas pessoas não pagam impostos. Essas pessoas recebem por fora. Essas pessoas nem tão pouco estão a contribuir para Portugal. Portanto, esta ideologia de que alguns governos têm de que pá, é porta, nem à porta, olha, entrem. Porque se lixe vocês vão pôr cá dinheiro. Não vão. A maior parte dessas pessoas não está a pôr cá dinheiro suficiente Não, para o que está a causar no país. Pois. E claro que há muita outra percentagem de bons imigrantes, etc. Pá, e pessoas que precisam de oportunidades de vida, que vieram à procura, trabalham, pagam, está tudo certo com isso. Da mesma maneira que se algum dia nós estivermos mal aqui, também havemos de ir para outro lado qualquer e também havemos de pagar a nossa cota parte noutro país. Claro. Agora, eu não concordo é simplesmente com a porta aberta, escancarada e sem controle nenhum. E o que essa senhora quer é isso para os brasileiros. Mas o nosso problema é que já fazemos isto com todos. É que nem é só os brasileiros. É o mundo inteiro. Nós deixamos toda a gente entrar aqui. Que se lixe. E eu não sei. Ela ainda se queixa que tem muita dificuldade em entrar cá. Não sei. Eu não sei qual é a dificuldade hoje em dia. Pois, Com a quantidade de imigrantes que eu cá vejo ainda não descobri. É assim. É a vida. Bom, acabamos com esta nota positiva, não é? Muito positiva. Sinto que este episódio reclamei bastante. Foi muito bom, foi muito bom. Foi aquela fada de comédia. Sim. Não é? Eu sinto que passei este episódio todo a reclamar de alguma coisa, mas, epá, tem que ser. Já estou bem cansada de haver sempre esta... Mas sempre... Eu sou uma pessoa super compreensiva e bota direitos e liberdade e... Pá, cada um com o que quiser. Epá, mas há coisas que me arreliam. Isto é o tipo de coisas que me arrelia. Não é? Tipo, vamos deixar de ser frouxos. Não, Sabes? e depois sabes o que é que é Somos mais pouco engraçado? frouxos. O que é mais engraçado? Este tipo de conversas é o que gera normalmente polémica e Claro, gera sempre claro. pessoas descontentes. A minha Pronto. sorte é que só 3 pessoas é que Imagina. ouvem isto. Portanto, não me cagar. Sim, mas imagina que agora este vai fazer um boom porque existe uma rapariga uma senhora, neste caso, não é? Que diz é controversa. Falando nisso, a Daniela Roy, não é? Que Sim. fez não sei, foi para a rádio, se não me engano. Foi. Que deu uma opinião que eu considero Foi bastante neutra. neutra, Foi simples. não é? É polémica e que literalmente, quem comentou contra isso acabou por lhe dar razão. Portanto, ela diz que a sociedade, para quem não ouviu, ela diz que a sociedade está muito polarizada, não é? Ou és só porque tu acreditas, imagina, tu acreditas em 3 coisas da esquerda e uma coisa da direita, vão-te rotular logo do lado oposto,
não é? A direita vai dizer que és de esquerda e a esquerda vai dizer que és de direita, porque acreditas numa coisa da direita. E as pessoas já não podem dar a sua opinião. Por muito controversa que seja, por muito controversa que uma outra pessoa considere, é a tua opinião. E é do género. Mas controverso, aprendam a ouvir e aprendam, não temos que concordar todos com tudo. Mas imagina, até um relógio estragado acerta 2 vezes ao dia. Eu não acredito que usaste esse clichê. Então, mas é verdade, não é? Porque por muito que tu digas por muito que uma pessoa esteja errada em certos pontos, pode haver um ponto em que ela tenha razão. E tu, ao simplesmente colocares essa pessoa numa caixa diferente, não mas é? aí nem é uma questão de razão, é uma questão de tu saber. Não é uma questão de razão, pronto. Respeitar que têm decisões diferentes. Tá então bem. Tu agora só te dás com pessoas que concordam a 100% contigo. Mas não é só uma questão, nós estamos a falar só de uma questão de ter opiniões diferentes. Estamos a falar de que uma pessoa, eu considero, obviamente todas as pessoas consideram, que a sua opinião tem mais valor do que a opinião do outro, não é? Senão não tinham essa mesma opinião. Tu consideras a tua opinião superior a de muita gente, garantidamente, porque todos nós fazemos isso. Portanto, mas deixar que isso interfira e que faça com que e tu vás já com algum preconceito a ouvir uma outra pessoa que tu não concordas, é péssimo. Porque imagina, a pessoa até pode estar a dar um ponto válido e se calhar ela até tem razão. Mas nós, ao colocá-la numa caixa diferente e ao não dar valor, porque achamos que nós é que estamos corretos, a nossa opinião é que conta, não estamos a dar oportunidade de ouvir e de se calhar melhorar-nos a nós próprios e melhorar a outra pessoa, porque nós também podemos ter alguma coisa a dizer eu que ajuda. Eu acho que se calhar o problema é as pessoas acharem demasiado que se não é como elas acham, está mal. Sim, acham que são donas da razão. Se calhar vocês têm que se acalmar um bocadinho e começarem a perceber que vocês não são os donos da razão. Há coisas com as quais eu não concordo. Entre nós próprios temos visões diferentes de vários temas. E em muitos não digo em muitos, acho que há para aí 1 ou 2 assuntos fraturantes. Mas temos, exato, em alguns temas fraturantes da sociedade nós temos opiniões muito diferentes. E em vez de isso ser um problema entre nós, são simplesmente temas que nós debatemos, cada um diz de si, nós não concordamos propriamente um com o outro, porque lá está, o meu âmago diz-me uma coisa, o teu âmago diz-te outra, está tudo bem com isso, não é? Então, claro. Ok, olha, nós não podemos estar juntos porque temos uma opinião diferente neste tema fraturante da sociedade. Pá, o quê? Percebes? Isto para mim mostra que as pessoas não têm respeito umas pelas outras e mostra-me que as pessoas não estão disponíveis sequer a tentar ouvir o outro e perceber. Eu não sou uma pessoa religiosa, nunca fui. Eu não tenho qualquer ligação a nenhuma religião me cativa, eu não acredito em Deus nenhum. Pronto. Eu tenho amigas próximas que já foram da igreja, iam à igreja, davam catequese, coisas assim do género. Tenho muitos amigos com, ligações religiosas, seja a que religião for, e eu nunca desrespeitei essas pessoas e tive várias conversas ao longo dos anos em que debatemos ideias, em que essas pessoas me mostravam porque é que aquilo fazia sentido para elas e eu explicava porque é que para mim não fazia sentido. E tive muitas conversas interessantes até hoje com pessoas muito religiosas porque eu estava disposta a ouvir e porque essas pessoas não me estavam a levar como uma ofensa só porque eu não concordo com elas. Portanto, 2 pessoas que saibam ouvir, por muito diferentes que sejam, está tudo bem. Sim. O problema é que as pessoas não estão dispostas a discordar de alguém. Não têm respeito. Eu acho que isso infelizmente está a acontecer cada vez mais e de ambos os lados. Claro. Não é? Havia um lado até há relativamente pouco tempo que demonstrava mais esse tipo de polarização e intolerância e agora estão ambos a fazer o mesmo. Está toda a gente assim. Eu acho que isto é o pior que pode acontecer. A única coisa, o que nós podemos fazer para impedir que isto fique mais polarizado é falar. Por muito que nós não concordemos, por muito que nós não respeitemos, entre aspas, que consideremos a outra opinião inválida, é a melhor opção. Porque não falar destas coisas é que faz com que a sociedade se parta. Claro. Não é? E nós precisamos dos dois lados. E essa cultura de cancelamento Esta é que é a questão. Acabar. É que nós precisamos também dos dois lados. Nós precisamos da esquerda e nós precisamos da direita. Não pode ser só um. Tem benefícios diferentes. Não é só por uma questão de benefício, é por uma questão de equilibrar-se um ao outro. Claro. Porque se tu tiveres uma oposição, põe-se seja o que for, põe-se em xeque. Exatamente. Impedes sempre de um dos lados ossidificar e ficar totalitário
não é? Que já aconteceu no passado, mas aparentemente ninguém aprendeu com isso. Claro, portanto, e já aconteceu da direita e da esquerda, meus amigos. Tenham calma. E por muito que digam Temos de pôr todos em e xeque. por muito que digam que a minha opinião é esta e porque é um direito e etc. E a minha opinião é que está certa, nós temos de ter sempre alguém que discorde de nós. A tua opinião é a Porque tua senão- opinião e não passa disso. Exatamente. E outras pessoas têm outra opinião. Exatamente. E está tudo bem com isso. Respeitem-se e Nós aprendam precisamos- a acalmar um bocadinho as hormonas. Nós precisamos Eu dos dois lados. Sinto está toda a gente aí muito elétrica com a hormona e tem que se acalmar um bocadinho. Tem que aprender a É- ouvir e a relaxar. Temos que ter os dois lados. Temos que ter o respeito para ouvir os outros, não é? E temos que ter pensamento crítico, que é para não simplesmente deixarmos levar pelo mediatismo e o sensacionalismo de cada coisa que nós vemos Claro. ou ouvimos. Se não fazem como aqueles bananas que vão à televisão com notícias ter a das fake capacidade, news. exato, ter a capacidade de procurar a fundo, tentar Exato. perceber como é que aconteceu e sempre com o pensamento mais neutro possível, o que é o mais difícil, não é? Mas convém que seja assim, porque só assim é que nós conseguimos aprender alguma coisa e de facto perceber onde é que há algo que está errado, mesmo que seja a meu favor, percebes? Porque Eu pode percebo. haver algo, imagina, pode haver algo de errado contra ti ou contra mim, mas só porque é contra ti e não contra mim, eu não tenho que aceitar isso. É algo de errado na mesma. Sim, E é o que é. por aí. Pronto. Vamos E acabar este aqui, que isto já está longo e já falamos muito sério neste episódio e já, é feriado. já criámos haters, portanto... É feriado. Digam-nos aí nos comentários a vossa opinião ou mandem DMs na página do Instagram E tentem vocês ser quiserem. respeitadores uns com os outros. E tenham calma. Respirem fundo. Toda a gente tem uma consulta às 5. Exato. Até o homem tinha a casa a arder e Vamos estava na acabar, boa. não te prolongues mais. Tchau, beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau.